Olá, amigos! Que alegria nós estarmos novamente aqui reunidos para o estudo da doutrina espírita, para a compreensão sobre os processos de evolução, para trazer este conhecimento derramado sobre nós, a partir dos espíritos superiores, como um mapa iluminado dos caminhos a seguir, inserir este mapa dentro dos momentos que nós vivemos hoje, ou seja, das caminhadas que nós temos tido enquanto espíritos encarnados na Terra, compreendendo a história que estamos escrevendo dia a dia, pessoalmente, ou seja, individualmente e coletivamente. Nós, este ano de 2022, estamos iniciando uma nova fase do podcast Fala Animal. Eu sei que você que tem nos acompanhado já sabe disso. Pelo estudo do livro Evolução em Dois Mundos, tivemos oportunidade nas 3 primeiras semanas de nos dedicar e vamos continuar nos dedicando até chegar ao final deste livro, trazendo todas as complementações da ciência atual, da própria doutrina espírita, abrindo um caminho de compreensão sobre nós mesmos, sobre o nosso papel na Terra, sobre os irmãos que nos acompanham, independente de que fase evolutiva se encontram. No entanto, aderindo a esta nova fase do podcast Fala Animal, nós estamos iniciando um bloco de notícias que deve acontecer todo último domingo do mês. Então, agora estamos no último domingo do mês de janeiro e nós vamos trazer as notícias referentes aos animais deste início de 2022 para conversar sobre essas notícias. E mais ainda, o objetivo é realmente atualizar a cada um de nós e a você que nos ouve a respeito do que vem ocorrendo com os animais neste início de 2022, para que nós possamos pegar esses estudos que nós temos feito juntos, desde que se iniciou o podcast Fala Animal, o estudo do livro Evolução em Dois Mundos, a revista ASEAMA, que tem ali, por exemplo, um capítulo somente sobre espiritismo, né? Uma coluna somente sobre espiritismo e meio ambiente, que tem uma coluna que fala sobre a evolução espiritual da Terra, que tem uma coluna que fala sobre as notícias atuais, né? O mundo em transição, uma coluna que trata, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, uma coluna que trata da evolução do espírito e muito mais. Nós temos uma coluna sobre os discípulos, enfim, os assuntos ali estudados, sendo trazidos para a nossa realidade atual. O objetivo deste podcast, o Fala Animal, é fazer com que os animais tenham voz, ou seja, os espíritos em fase de animalidade com o seu nível de consciência, de inteligência, o seu livre-arbítrio, o seu nível de pensamento. Então, todos esses estágios de desenvolvimento na fase de animalidade, dando a estes espíritos voz, para que nós possamos ouvi-los e realmente trazer os processos de transformação e os processos insistentes em ir contra as leis divinas no que se refere aos nossos irmãos animais. Então é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos trazer essas notícias mais atuais. Eu vou dizer que estes episódios, todos eles, terão o título de Alma Animal em Notícia. São episódios do podcast Fala Animal, que dá uma interrupção aos estudos, abre as portas para nós ouvirmos as principais notícias no que se refere aos animais. E é importante isso. Meus amigos, é importante para que nós não estejamos apenas nos estudos teóricos, para que nós não estejamos também apenas fechados em nós mesmos, mas para que nós possamos abrir a vista ao que ocorre do momento em que nós estamos vivendo aqui na reencarnação, que está sendo escrito pela humanidade ou por indivíduos dentro do planeta, que pode fazer caminhos de transformação. A própria forma com que se visualiza os animais na atualidade vem se modificando dia a dia. Olha, nós que não somos assim tão jovens, eu compartilho o podcast com companheiros mais jovens do que eu. Eu completei 50 anos este ano de 2021. Nós tivemos a oportunidade de vivenciar várias fases, onde falar-se sobre dor em animais ou sofrimento em animais era uma coisa muito nova, que se iniciou em 1970 e que vem paulatinamente crescendo, ganhou um grande impulso a partir
de 1990 e vem, a partir do crescimento das redes sociais, ganhando uma nova forma, uma nova vivência a partir da internet, a partir da globalização da comunicação, uma nova estrutura vem se formando e, sem dúvida nenhuma, a partir da introspecção ainda imperceptível no inconsciente coletivo, acerca da vivência do amor. Ainda que seja engatinhando em alguns, ainda que seja de maneira mais ostensiva em outros, isto vem provocando uma modificação. Inclusive, quando se fala em crueldade ou em maus tratos aos animais. Hoje, estas situações são muito mais noticiadas, elas ganham a grande mídia. Isso não era uma coisa que nós imaginávamos de acontecer há 15 anos atrás, por exemplo. Hoje ganha a grande mídia, as pessoas ficam estupefadas com o que vem, com o que ouve, com o que acontece. Eu diria que num mar de sofrimento em que os animais passam 24 horas por dia, 7 dias por semana, determinadas situações emergem deste mar escuro, não visível para a grande maioria da humanidade, muitas vezes para nós mesmo, porque não estamos acompanhando tudo o que ocorre o tempo inteiro, embora sejamos conscientes de muitas coisas que ocorrem, emerge para a vista humana, fazendo com que sejamos capazes de olhar de novo para aquilo que ocorre. E isto vira notícia. Antigamente isso não acontecia. Hoje acontece. Isto vira notícia e somente isto já é um sinal de modificação da consciência humana. É um sinal de abertura de novas portas. Então, meus amigos, hoje no podcast Fala Animal, alma animal em notícia. Oi Sandra, oi Nádia, Natália, tudo bem? É com grande prazer estarmos aqui hoje, falarmos um pouco sobre algumas notícias que ocorreram aí no decorrer desse mês. Bom, eu vou falar um pouco sobre o caso das girafas no Bioparque do Rio de Janeiro e também sobre o fechamento da mata ciliar aqui em São Paulo. Em dezembro do ano passado, de 2021, 3 girafas morreram após uma tentativa de fuga de uma área de manejo no Rio de Janeiro. O Bioparque, entre aspas, importou 18 girafas da África do Sul para o projeto de conservação integrada. Em nota no site do zoológico, em 2016, a girafa entrou para a lista elaborada pela International Union for the Conservation of Nature de espécies ameaçadas na categoria de vulneráveis. Atualmente existem 16 girafas no país com grau de parentesco genético, o que torna vulnerável a manutenção do grupo a médio prazo, e a chegada de nova genética contribui para a preservação da espécie, na medida em que garante a sustentabilidade genética na América Latina para os próximos 40 anos. Uma denúncia feita por ONGs acusa a empresa de não cumprir as normas estabelecidas pelo IBAMA para manejo de girafas, que é o IN número 7 de 2015, que exige um recinto com pelo menos 600 metros quadrados de área para cada 2 indivíduos, além de outras especificações. De acordo com a denúncia, 3 animais estão compartilhando uma baia de 40 metros quadrados e atualmente se encontram sem acesso à área externa, desde 14 de dezembro de 2021. As girafas se encontram em período de adaptação em um resort safari, em Mangaratiba, litoral sul do Rio de Janeiro, de acordo com o Bioparque, por isso estão em baias. Em dezembro, 6 animais, durante um banho de sol, tentaram fugir e após a recaptura, 3 deles vieram a óbito. O laudo, que deveria ter sido divulgado em 21 de janeiro, teve o prazo prorrogado para o dia 25 e até o momento não foi entregue. Na última quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022, a Polícia Federal, junto com analistas do IBAMA, foram ao local. Na ação, desenvolvida no âmbito de inquérito policial instaurado pela Polícia Federal,
os policiais federais e os analistas ambientais constataram situação de maus tratos dos animais, de acordo com o comunicado oficial da Polícia Federal. Abre aspas. Diante disso, 2 homens responsáveis pela manutenção dos animais foram presos, os animais apreendidos e depositados sob cuidado da entidade. O IBAMA ficará responsável pela supervisão e adotará todas as providências necessárias para salvaguardar a integridade das girafas. Fecha aspas. Mais um caso onde animais extremamente sensíveis são retirados de seu habitat natural, tratados como coisas ou mercadorias, a serem, entre aspas, importadas, submetidos a uma viagem longa confinados dias a fio, colocados em um local pequeno para adaptação, que levou à morte de 3 indivíduos do grupo. Sem contar que os demais animais permanecem sem acesso à luz do sol em baias individuais desde o incidente. Apesar da causa nobre apontada pelo Bioparque, onde usam a desculpa de um projeto de conservação integrada, foram trazidos para viverem em um zoológico/safari para fins comerciais. Enquanto continuamos a financiar parques que exploram animais, recentemente a ONG Mata Ciliar, que abriga mais de 2.000 animais silvestres, além de ajudar na recuperação e reintegração destes na fauna brasileira, foi ameaçada a sair do local onde se encontra em Jundiaí. Há cerca de 2 anos, a área onde a Mata Ciliar funciona se envolveu em uma polêmica por estar sendo leiloada pelo governo do estado. Em 2021, a concessionária Voa SP entrou com uma ação de despejo contra a associação, dando 48 horas para a retirada de mais de 130 animais de uma área de 30.000 metros quadrados. A ação ainda está aguardando julgamento no Tribunal de Justiça, e na última semana a instituição veio a público e informou que recebeu um ofício com um indeferimento e pedindo que os animais fossem entregues ao governo do estado, o que representaria o fechamento da área do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, CRAS. Em nota, o governo estadual afirmou que reconhece a importância de iniciativas como a da Associação Mata Ciliar e que, por um erro administrativo, o documento foi parcialmente inscrito no sistema sem o parecer final. Agora a Prefeitura de Jundiaí estuda novos espaços para abrigar a ONG. Meus amigos, há muito a aprender com esta situação efetiva, que nos chama a atenção sobre estas irmãs que foram trazidas de um projeto conservacionista da África para modificar o pool genético das girafas que existem no Brasil. Há muito a se pensar. Alega-se que o objetivo seria fazer a conservação das girafas do Brasil, mas a primeira coisa que nos chama a atenção é que estes animais não são nativos do Brasil. O modelo físico que elas portam, as suas necessidades, e eu digo mais, até a necessidade do espírito em evolução que ocupa este corpo físico está associada à condição do meio ambiente da África. Nós não temos no Brasil parques enormes de conservação de animais da África. Aliás, eu digo mais, nós temos no Brasil uma preocupação relevante e importante em relação à conservação dos animais em extinção do nosso próprio país, que exige-se que para que se mantenham, para que não haja extinção de inúmeras espécies, que se mantenha a floresta do Brasil, seja a floresta amazônica, seja a Mata Atlântica, seja o Cerrado, para que esses animais se conservem e possam reproduzir dentro do habitat naturalmente preparado pelos arquitetos, geneticistas e engenheiros espirituais a trabalho do Cristo, para que todos estes espíritos em evolução encontrassem dentro do meio ambiente em que foram inseridos as condições necessárias para que eles pudessem evoluir. A interferência humana deve ocorrer exclusivamente com o objetivo de auxiliar no processo reencarnatório
destes animais, ainda que o pensamento seja a preservação do meio ambiente, com muito cuidado e muita delicadeza, na conservação do que ainda nos resta da floresta que nos foi emprestada pelo Cristo, na conservação do clima como um todo. Nós teremos a oportunidade de falar um pouco mais daqui a pouco no próximo bloco de notícias que nós vamos conversar. Então, com o selo de conservação, nós trouxemos animais que, vejam bem, estão num local de conservação da África para modificar o pool genético dos animais que estão presos nos zoológicos do Brasil, a fim de fazer a reprodução no Brasil, para que esses animais permaneçam presos. Então é um olhar que nós precisamos passar a ter e pensar com o que é que nós estamos colaborando, mas trazendo o conhecimento que nós temos da doutrina espírita da evolução. Sabedores que somos hoje, que se tratam de espíritos em evolução ocupando um corpo físico, que precisam do amparo de nós, espíritos em fase de humanidade, para que possam evoluir, desenvolver a consciência, desenvolver a inteligência, desenvolver o livre-arbítrio, caminhar pouco a pouco para o próximo estágio em que se encontrarão. É de grande responsabilidade quando nós modificamos a maneira como eles vivemos, e mais, quando nós rompemos vínculos construídos no ambiente onde eles estão, vínculos afetivos, vínculos familiares, e efetivamente, com qualquer desculpa que tenhamos, os sequestramos, retirando-os dos espíritos com os quais eles compartilham a reencarnação, para trazê-los para um ambiente de maus tratos e de crueldade, obrigando-os a formar vínculos com os tratadores humanos, estes animais que estão em luto pelos vínculos rompidos. O que me dói o coração é ficar imaginando o desespero do animal, o medo, o pânico, o olhar sobre o local fechado, o olhar durante o trânsito, durante a viagem, o olhar para aquele humano que lhe oferece alimento. Ele foi retirado de um ambiente em que ele se alimentava, em que ele tinha vínculos, num ambiente que lhe era familiar, e colocado pela ação humana num ambiente que não é familiar, pequeno, escuso, para mantê-lo nessa condição. Então, o pensamento de nossa parte espíritas, de nossa parte cristãos, de nossa parte seguidores de Jesus, ele deve ser mais profundo. Nossas ações enquanto humanidade e nossas ações individuais, elas devem estar respaldadas pelo Evangelho, como espíritas, respaldadas pelo conhecimento de evolução, respaldadas pelas leis divinas, respaldadas pela responsabilidade que espíritos em fase de humanidade, conhecedores de Jesus, conhecedores de Deus, conhecedores de sua própria condição enquanto espíritos em evolução, conhecedores de que os irmãos animais são espíritos em evolução, têm. Então, meus amigos, este tipo de notícia deve nos fazer perguntar: qual será a minha ação daqui para frente? Primeiro, a responsabilidade que cada um de nós tem de trazer a público ao máximo de pessoas que pudermos, a partir desta situação, o conhecimento do Consolador prometido, o conhecimento das leis divinas, o conhecimento do Espírito em evolução. Segundo, que caminhos faremos nós individualmente? Como vamos olhar as instituições que recebem os animais que estão em zoológicos, seja por qual desculpa for? A que estresse eles são submetidos com as visitações? São submetidos nos ambientes em que eles se encontram. Tudo isso deve ser estudado. Estas notícias não são simplesmente para que nós compartilhemos nas redes sociais, não. Antes de fazê-lo, e sem dúvida nenhuma, é parte de nosso papel fazê-lo, precisamos entender que as nossas palavras, comentários e principalmente as nossas ações gerarão palavras, comentários e ações que se multiplicarão segundo a doutrina espírita, se o fizermos como espíritas que somos. E, meus amigos, convido a todos às preces pelas irmãs que desencarnaram, pelas irmãs que permanecem encarnadas, pelos irmãos que são colocados nos presídios chamados zoológicos, em situação de exploração, de solidão, de tristeza, de desespero. A prece pela humanidade, a prece
prece que compartilha com Cristo os trabalhos de modificação da humanidade. E nós só podemos, na posição que nos encontramos hoje, enquanto analisamos que caminhos vamos fazer nos próximos dias, próximos meses e próximos anos, levar o nosso pensamento de perdão às nossas irmãs girafas. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês nesse episódio que nós vamos comentar algumas notícias que ocorreram em 2022. Eu vou falar um pouquinho das notícias sobre o meio ambiente. No Pará, no distrito de Alter do Chão, as águas do Tapajós são límpidas e azuladas e rendem o apelido do Caribe Amazônico. Mas quem visitou a região nessa virada do ano observou que as águas que banhavam as praias de areia clara estavam turvas e barrentas. O fenômeno alarmou moradores e agências de turismo, que temem o prejuízo, da principal atividade econômica ali da região, e a saúde dos residentes dali. Dizem que a mudança na água pode ser uma consequência do aumento do garimpo ali no curso médio do Tapajós, o maior polo de mineração ilegal no Brasil. O garimpo contamina os rios com o mercúrio, que pode provocar doenças neurológicas. As imagens dos satélites mostram que nos últimos anos houve um crescimento enorme do garimpo de ouro ali no Médio Tapajós. É uma região que fica a algumas centenas de quilômetros de Alter do Chão. Muitas pessoas protestaram no Instagram que o Tapajós está morrendo. Houve bastante comoção com relação a essas águas barrentas que estão chegando em regiões de turismo e estão afetando os peixes, todo o bioma ali da região, As águas do Tapajós, elas costumam ficar barrentas por alguns meses dos anos, mas raramente em dezembro. Esse fenômeno ele é associado ao período das chuvas mais intensas, normalmente entre janeiro e março, quando perde força e as águas voltam a ficar azuladas. Alguns cientistas também afirmam que isso pode ocorrer devido ao fluxo entre os rios Amazonas e Tapajós. O Tapajós ele deságua no Amazonas. E o Amazonas ele é um rio de característica barrenta. Então, se o fluxo do Tapajós estiver muito baixo e o Amazonas estiver mais forte, ele pode vir com as suas águas até o Tapajós, entrando no Tapajós. Então, isso pode fazer o Tapajós ficar com características mais barrentas. Só se pode saber qual realmente a causa dessa água turva na região fazendo uma análise dela. Porque aí você pode averiguar se a água ela é provinda do rio Amazonas ou se ela contém requisitos de minérios de mercúrio e etc. E assim dá para saber qual é a origem desse barro no Tapajós. Mas essa é uma análise da qual não se tem previsão de ser realizada. O que nós temos certeza é que a constante interferência do homem na natureza ela traz consequências marcantes no clima. Nesse início do ano, muitos estados vêm enfrentando temporais e chuvas em excesso, outros secas e com queimadas, enfim. O mês de janeiro ele trouxe uma triste notícia para a gente que numa área de conservação em Capitólio, Minas Gerais, bastante explorada pelo turismo, ela teve forte impacto, onde uma grande parte da rocha do cânion ela desabou, acabou atingindo uma lancha que estava na região com 10 pessoas, todas vieram a falecer. A causa do desabamento, elas estão sendo apuradas e não só as vítimas desse episódio trágico, mas nós também temos centenas de pessoas que ficam desabrigadas por causa dessas chuvas, de enchentes. Nós realmente precisamos nos conscientizar que o nosso impacto no meio ambiente ele precisa ser neutralizado. Nós precisamos aprender a viver em equilíbrio com a natureza. Porque ano após ano, essas catástrofes vêm se repetindo. Esse é um ano do qual nós vamos comemorar aí 50 anos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, que teve origem na Conferência de Estocolmo, que foi uma conferência voltada para fins de conscientizações do meio ambiente mundial,
O PNUMA inicia 2022 com uma nova estratégia de médio prazo que prevê 7 subprogramas de ação interligados: ação climática, química e poluição, ação da natureza, políticas científicas, governança ambiental, transformações financeiras e econômicas e transformações digitais. A estratégia ela foi aprovada e tem como fundamento fortalecer as ações pela natureza para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, social e econômico. O que a gente espera é que, com esse aniversário de 50 anos, o meio ambiente tome força e ganhe a mídia, que as pessoas realmente se conscientizem com toda essa discussão e que ganhem cada vez mais espaço, não só na mídia, né, o meio ambiente, mas na vida do dia a dia das pessoas, para que as pessoas realmente se importem com o impacto que elas estão fazendo, porque afinal de contas precisamos respeitar e cuidar desse nosso planeta que nos abriga tão bem. Olha, as alterações climáticas que nós temos observado, particularmente no último ano de 2021, de 2020 para cá, 2021, início de 2022, elas são tão intensas. Quem de nós imaginaria, por exemplo, vou dar apenas um exemplo, que em Joinville nós teríamos uma sensação térmica de 58 graus. Nós não estamos preparados para alterações climáticas tão intensas. A própria natureza não está preparada para alterações climáticas tão intensas. Os animais não estão preparados para alterações climáticas tão intensas provocadas pela ação humana. Nós ainda estamos no momento, dentro das estruturas governamentais, de discutir o que fazer, com as promessas de redução dos impactos ao longo de uma década, por exemplo. Mas as alterações que nós estamos enfrentando são tão intensas, elas são tão extensas, além de intensas. Elas têm impactos tão grandes sobre nós mesmos. Em primeiro lugar, que na verdade o nosso pensamento deveria estar voltado da seguinte forma: precisamos parar imediatamente todas as nossas ações que geram as alterações climáticas e iniciar imediatamente ações de reconstrução do que nós destruímos, a fim de que nós possamos começar a recuperar a natureza, para que no prazo de 10 anos tenhamos florestas recuperadas, parte do mar, dos rios recuperados. Deveríamos estar dedicados a discutir longamente como vamos fazer tudo isso ser economicamente viável. Esta deveria ser a questão primordial, este deve ser o cerne das discussões mundiais. Mas enquanto esta ação não ocorre por parte daqueles que dirigem ou lideram encarnados o planeta, nós podemos então ombrear com os nossos dirigentes espirituais da Terra, do Brasil e de outros países, e junto destes dirigentes espirituais superiores, fazer a nossa parte individual e coletivamente. Olha, meus amigos, nós começamos o nosso podcast hoje, este episódio do Fala Animal, que é o Alma Animal e Notícia, falando sobre a necessidade das modificações diante das notícias que nós vemos e o impacto que a comunicação global tem para que se venha à tona o que ocorre com os animais, o que ocorre com o clima e o que ocorre com o planeta. Nós somos detentores de uma capacidade de mobilização que nós nem entendemos. Eu posso dizer a vocês que a SEAME é a prova disso. Quando sonhamos o que poderia ser, nós estamos aqui hoje num podcast, utilizando os meios que nós temos e outros meios virão, crescendo cada vez mais, trazendo o que está dentro da doutrina espírita. Nós não trouxemos nada novo, nós trouxemos o que está dentro da doutrina espírita para a realidade que nós estamos vivendo e as respostas que a doutrina espírita dá. E eu vou dizer mais, à medida que nós vamos trazendo os caminhos de transformação inseridos nas leis divinas, trabalhando com as leis
leis divinas, trabalhando com amor ao próximo, entendendo o planeta como uma estrutura construída pelo Cristo e seus trabalhadores do amor para a evolução do espírito, nós nos unimos a esta egrégora de alta velocidade transformadora que caminha para a regeneração, gerada pelos espíritos superiores. E tudo que nós fazemos é multiplicado a partir da velocidade das ondas do bem, que tem uma capacidade de plasmar-se, nós teremos a oportunidade de entender isso no próximo podcast, e de tornar-se permanente, de tornar-se intensamente capaz de modificar o campo vibratório ao nosso redor, de uma maneira que nós nem imaginamos. Então não pensemos que as nossas ações individuais são pequenas, porque quando nós agimos para o bem, conforme as leis divinas, entendendo a essência do amor ao próximo, entendendo o planeta em construção, entendendo espiritualmente o significado das mudanças climáticas, nós não estamos sozinhos, nós estamos unidos aos verdadeiros dirigentes do planeta. Estamos unidos às ações que não só interrompem a destruição, quanto agem para a reestruturação do que foi construído por eles. Nós estamos juntos e unidos aos verdadeiros construtores do planeta Terra. Olá, Sandra. Olá, Nádia. Oi, Tiago. Mais uma vez é com muita satisfação e alegria que venho participar deste podcast com vocês. Bom, eu vou começar com uma matéria para relembrar o caso das búfalas de Brotas. O abandono de búfalas de Brotas pode motivar a criação de santuário. A quantidade de animais demanda uma estrutura que possa abrigá-los ao longo dos próximos anos. As mais de 1.000 búfalas abandonadas em uma fazenda na cidade de Brotas, em São Paulo, sendo que muitas delas estavam prenhas, geraram comoção nacional desde a revelação do caso. Imagens das búfalas em agonia, com fome e com sede, ganharam força nas redes sociais e tiveram apoio de celebridades. De acordo com as investigações, o fazendeiro Luiz Augusto Pinheiro de Souza, dono do local onde os animais foram encontrados, teria desistido da produção de queijo de búfala e passou um trator por cima do pasto para substituir a gramínea por soja. Sem água e sem alimento, as búfalas foram deixadas à própria sorte. Passando o momento de choque, ativistas defensores dos animais ganharam a tutela dos animais e o direito de garantir o bem-estar deles dentro da fazenda. Contudo, o problema é pesado. São 1.000 búfalas que logo se multiplicarão com o nascimento dos bezerros, sem um local definitivo para viverem e que demandam 11.000 litros de água e 10 toneladas de alimento, como feno e farelo de milho, diariamente. Para o presidente da Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais da OAB, Reinaldo Veloso, uma das questões ainda em aberto é sobre onde as búfalas poderão viver e como os custos serão pagos, pois essa demanda poderá durar em torno de uma década. Além da manutenção do espaço e gastos com alimentação, também será necessário investir em mão de obra veterinária. Uma solução para o impasse é a criação de um santuário para as búfalas. Abre aspas. A figura jurídica de um santuário não existe ainda, o que não impede de ter um habitat por onde as búfalas possam viver. A tendência de evolução dos direitos dos animais é, em breve, criar isso. Fecha aspas, disse Veloso. Vamos lá com mais uma atualização deste caso. Fazendeiro de Brotas, acusado de maus tratos contra mais de 1.000 búfalas, é preso no litoral de São Paulo. Considerado foragido da Justiça desde dezembro de 2021, Luiz Augusto Pinheiro de Souza foi encontrado em São Vicente, São Paulo, quando saía de um mercado. A Divisão de Capturas da Polícia Civil prendeu na tarde desta quinta-feira, dia 27, o pecuarista Luiz Augusto Pinheiro de Souza, acusado de deixar em situação de maus tratos, sem água e comida, mais de 1.000 búfalas na fazenda Sumida, em Brotas, São Paulo. Souza, de 61 anos, foi encontrado pela polícia em São Vicente, no litoral de São Paulo, quando saía de um mercado. Ele era considerado foragido da Justiça e sua prisão foi decretada em dezembro de 2021. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele havia alugado um imóvel em dezembro, em nome de um terceiro. O fazendeiro está preso em São Paulo e aguarda vaga em um centro de detenção provisória. Procurado pela reportagem, o advogado de defesa do fazendeiro disse que os motivos da prisão preventiva são absolutamente infundados, mas que aguarda e respeita a justiça.
Vamos lá com mais uma atualização deste caso. Justiça manda doar para a ONG mais de 1.000 búfalas que passavam fome e sede em Brotas. A decisão foi assinada pelo juiz Rodrigo Carlos Alves de Mello na quinta-feira, dia 20, e pelas redes sociais, voluntários fizeram uma live em tom de comemoração para anunciar a novidade. A primeira vara de justiça de Brotas, São Paulo, determinou que mais de 1.000 búfalas que foram encontradas em situação de maus tratos, com fome e sede na fazenda Água Sumida, sejam doadas à ONG Amor e Respeito Animal, que cuida dos animais desde novembro de 2021. A decisão, assinada pelo juiz Rodrigo Carlos Alves de Mello, acolheu o pedido do Ministério Público e foi publicada na quinta-feira, dia 20. Pelas redes sociais, voluntários fizeram uma live em tom de comemoração para anunciar a novidade. Agora, a ONG tem 10 dias para responder à justiça se ficará com as 1.000 búfalas, 47 cavalos e 3 cachorros e indicar o local para a destinação dos animais. O advogado do pecuarista, Luiz Augusto Pinheiro de Souza, informou que não foi intimado da decisão, mas que tomou ciência pela imprensa e que irá recorrer. No documento, o juiz declara que, apesar da ação penal estar no início, há diversas provas que comprovam os maus tratos e, diante disso, é urgente que os animais não sejam mais do pecuarista. Luiz Augusto Pinheiro de Souza. Abre aspas. Cabe ressaltar que a medida é urgente, tendo em vista a grande quantidade de animais apreendidos que ainda estão na propriedade rural em questão, gerando gastos diários para sua manutenção, com perigo para a saúde dos animais e também da saúde pública, sendo necessária a imediata destinação para as entidades referidas na Lei de Crimes Ambientais. Portanto, determina o perdimento de todos os animais vítimas de maus tratos existentes na propriedade, para que sejam doados para órgãos e entidades mencionadas no artigo 25. Fecha aspas. No início de janeiro, os peritos da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual Paulista divulgaram o relatório final da perícia ambiental feita em carcaças encontradas na fazenda Água Sumida. O laudo traz a conclusão que os animais passaram por mais de um período de estresse sem alimento e água. O documento assinado pela perita Érica também pede que seja aberto um novo inquérito policial, já que as valas com carcaças e medicações encontradas, além da estrutura da fazenda, levam a crer que houve crime contra a saúde pública durante o funcionamento da fazenda leiteira. Meus amigos, esta é uma notícia que nos emocionou muito. Saber que estes animais estão definitivamente agora livres. Isso é nosso sonho para que todos os animais que passam por exploração no planeta tenham a oportunidade de estarem livres da exploração, livres da crueldade, livres de serem vistos como máquina. Como nos diz o Espírito de Verdade no Livro dos Espíritos, não são simples máquinas como supondes. Os animais não são máquinas. Nós ainda temos uma visão, conforme nós temos visto e estudado, esta visão ligada a este pensamento de dominação, de exploração, desligada da essência espiritual, da relação que deve existir entre homens e animais. Estes vínculos devem ser construídos dentro da lei de justiça, amor e qualidade. A nossa relação com os animais deve estar baseada nos vínculos afetivos da família universal, todos filhos do mesmo Pai, em diversas idades espirituais, com diversos níveis de consciência, vinculados uns aos outros pela filiação de amor a que estamos ligados e dedicados uns aos outros como verdadeiros irmãos de almas que somos. Esta é a essência da ligação entre todos nós espíritos em fase de humanidade, entre nós espíritos em fase de humanidade e espíritos em fase de animalidade, entre todos os espíritos que habitam os diversos reinos do universo. Então este é o futuro no que se refere à evolução da Terra. Este é o futuro no que se refere à nossa própria evolução enquanto espíritos em fase de humanidade. Isto significa fazer os caminhos de humanização.
Isto é a estrada que nos levará efetivamente ao processo de regeneração. Será um trabalho de união, o processo de libertação e a construção dos vínculos de amor entre homens e animais. Um processo que exigirá, a partir de um olhar diferenciado de compaixão, de caridade, de coragem de amar, coragem de admitir o equívoco cometido, de olhar para trás e dizermos: meu Deus, perdoa-nos o que estamos fazendo com os irmãos que nos confiou. Conduza-nos, Senhor, aos caminhos de restituir a estes irmãos a estrada da paz. Somos todos, meus amigos, no que se refere à relação com os animais na terra, candidatos a sermos Zaqueus, aqueles que, subindo mais alto ao estudar a doutrina, subindo mais alto ao nos deixar envolver pela compaixão, a coragem de ver o que está sendo feito com os animais e a coragem de modificar isso, encontramos ao Cristo e pedimos que o Mestre adentre a nossa casa íntima. Então dizemos: Mestre, se erramos, vamos devolver aos nossos irmãos o dobro, o quádruplo, diante do equívoco cometido. Somos aqueus filhos pródigos que retornam ao lar do amor, que reconhecem que estão tratando os irmãos mais jovens com muita crueldade, que esqueceram a compaixão ao longo da estrada da humanização, se deixando envolver pelo orgulho, pelo egoísmo, pela exploração, utilizando o que de pior é em nós. Somos Zaqueus, que agora buscam a estrada do retorno. Esta é uma situação que, sem dúvida, fatalmente irá se repetir ao longo dos próximos anos, libertando os animais e, com toda a sinceridade, libertando o próprio homem, fazendo com que as leis humanas possam ir se aproximando das leis divinas, criando caminhos de justiça para que a crueldade se torne um crime para com todos os filhos do Senhor. Hoje nós encerramos o nosso podcast, começando a enxergar o futuro. Teremos muita coisa para falar. Sem dúvida, infelizmente, ainda noticiaremos muitas situações de crueldade para com os animais, mas traremos, sim, também as situações em que a luz começa a surgir. Eu tenho certeza que chegará um dia em que no Alma Animal e Notícia nós estaremos noticiando as modificações definitivas, onde o amor terá imperado, onde a compaixão terá vencido e onde o homem finalmente foi capaz de compreender a oportunidade que lhe foi dada de recomeçar. Que Jesus nos abençoe a todos. Um grande abraço da equipe de voluntários da ASEAMA e até a semana que vem.